Bem-vindo ao programa Ponto a Ponto, onde abordamos os tópicos levantados de cada artigo bíblico postado no projeto Recapitulando. Se a salvação dependesse somente de boas obras morais, seria uma perda de tempo tentar identificar a igreja do Novo Testamento. Algumas pessoas eram de uma moral excelente antes mesmo da igreja ser estabelecida. E algumas têm elevados princípios hoje, tanto fora como dentro da igreja do Senhor. Se a moralidade levar um pecador ao céu, então a morte cruel de Jesus foi desnecessária e sem sentido. Todavia, se o sangue de Cristo for essencial à salvação, a sua igreja também o é, pois esse sangue comprou a igreja. Veja Atos 20, versículo 28. E diz assim: Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E aqui, quando fala sobre a igreja de Deus, é a igreja de Cristo, porque Cristo é Deus. E sobre esse assunto nós podemos complementar com outro estudo, e que eu já tenho até gravado e posso depois passar aos irmãos. Ok. O sangue de Jesus pagou o preço da redenção por cada pecador que obedece ao Evangelho. E esse pecador, uma vez purificado da culpa, é membro de um grupo de pessoas que são salvas. Esse grupo é a igreja do Novo Testamento. Ser um membro desse grupo, portanto, significa ter a salvação dos pecados passados. Fidelidade a esse grupo significa ter a esperança do céu. Estar fora desse grupo significa estar sem a salvação e sem a promessa do céu. Esse contraste sublinha que é imperativo identificarmos essa igreja e fazermos parte dela. Em Corinto, os pecadores ouviram a história de Jesus e foram imersos nele. Então nós temos Atos 18, versículo 8, mas vamos ver Romanos, capítulo 6, versículo 3 até o 5. Olha o que Paulo, por intermédio do Espírito Santo, escreveu aos cristãos. Versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Bem, acabei lendo um versículo a mais, mas não tem problema. Esses pecadores, uma vez purificados de seus pecados passados, foram mencionados como a igreja de Deus que está em Corinto. 1 Coríntios 1 e 2, veja. Paulo dizendo aqui na primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios 1, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então,
Segue-se, portanto, que quando pecadores de qualquer lugar ouvem a história de Jesus e a aceitam na obediência da fé, como em Atos 16, versículo 31 e Romanos 1 e 5 também, imediatamente eles se tornam membros do grupo comprado com sangue conhecido como a Igreja do Novo Testamento. Quando pais batizam bebês inocentes, não se pode afirmar biblicamente que esses bebês, os quais sequer creem, são membros da Igreja do Novo Testamento. Além disso, se os pais ou filhos são aspergidos e não sepultados com ele na morte pelo batismo, que é Romanos 6, versículo 4, não se pode afirmar com exatidão que eles se tornaram membros da Igreja do Novo Testamento, porque a Bíblia não diz isso. Se uma igreja não tem sua origem no Novo Testamento, mas precisa buscar essa origem em alguma enciclopédia ou livro de história de igrejas, então essa igreja não pode alegar ser a Igreja do Novo Testamento. Se uma igreja não tem o seu início em Jerusalém, no primeiro Pentecostes, após a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, então, e isso a gente pode ver em Lucas 24, versículo 46, versículo 47, e também em Atos, capítulo 2, versículo 41 até o 47, também capítulo 11, versículo 15 também. Então, essa igreja não pode se declarar a igreja do Novo Testamento. Quer saber mais tópicos de assuntos bíblicos? Fique conectado no programa Ponto a Ponto. Meu nome é Caco Pessoa e que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Cristo. Amém.